Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo aí tranquilão, suave na nave, só na manha do jabuti. Como é que é, Japa? Só na manha do jabuti. Aí sim, o jabuti. Olha só, hein? Parece que a gente está querendo dizer que você seja devagar. Não é isso. O jabuti, ele é um animal que, inclusive, ele viu os dinossauros. Tão esperto que ele é, mesmo sendo na manha. Não, Japa? Sobreviveu. Então, é forte, é um animal forte. E quando eu falo na manha do jabuti, eu quero dizer que você tem que fazer as coisas com tranquilidade, com a mente aberta, com a mente suave na nave, sempre tranquilão, ok? Vocês são muito jovens e precisam, muitos de vocês, claro, né? Alguns de vocês precisam fugir da ansiedade desse mundo moderno, beleza? Então fica a dica aí do professor Jorge, eu não estou sozinho. Eu sempre estou aqui com a minha querida Aldelinda. Não é isso, Aldelinda? Vamos junto? Então, vamos lá, meu diretor, que já começou a aula. Aula 18.1. Vamos falar hoje sobre um tema também espinhoso, né? Não gostamos que... O real que a gente queria mesmo é que não acontecesse, mas a gente tem e não pode esconder. Temos muitos problemas nos ecossistemas do Brasil. Nós temos problemas no ecossistema da Amazônia, nós temos problemas no ecossistema da Mata Atlântica, do Pantanal, nos mangues, no Cerrado e em determinados lugares do Brasil temos um processo já de desertificação, ok? E falaremos, por fim, nos sistemas de gestão ambiental, ok? Vamos lá. A Amazônia, tá? A Amazônia, a gente falou na aula passada dela num sentido de bioma, no sentido de Amazônia legal, Amazônia internacional, mas agora a gente vai falar, ela é um contexto geográfico, biológico, fisiográfico, ok? Então, ela é chamada também de selva amazônica, ela também é chamada de floresta equatorial da Amazônia, ela é chamada de floresta pluvial e também ela é chamada de ileia amazônica. Ela é uma floresta latifoliada, úmida, que cobre a maior parte da bacia amazônica da América do Sul, ok? Esta Amazônia, ela é, como falamos já em aulas passadas, ela é muito importante, gente. Ela é muito importante, não só para nós que estamos aqui na Amazônia. Ela é importante para o planeta Terra. Por que, professor, para o planeta? Na verdade, o planeta Terra ele vai continuar sem a Amazônia ou não. Ele é importante, para os seres humanos mesmo. Digamos que praticamente impossível a gente conseguir um ambiente agradável para os seres humanos se não tivesse a Amazônia, ok? É uma floresta úmida, ela ajuda a regular o clima da Amazônia, o clima mundial. Então, a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente pensa que está derrubando só um quilômetro quadrado aqui na Amazônia. Isso vai impactar, obviamente, em todo o mundo. E, obviamente, que não é só uma pessoa que faz isso, são centenas de pessoas. Então, são centenas de quilômetros quadrados que a humanidade, a sociedade está devastando, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Tá aí, olha o tamanho disso.
ela é exuberante, ela é latifoliada, ela é verdejante, ela é úmida, ela é importante, ela é uma floresta que tem a maior biodiversidade do planeta. Ela abrange vários países, vários estados brasileiros. Então, meus queridos, a gente precisa preservar. Só que nós temos e sabemos que nós temos as atividades de nós, seres humanos, que interferem cada vez mais na Amazônia. Obviamente que a gente tem que entender que o que força essa destruição da Amazônia é o mercado, ok? Professor, que mercado é esse? O mercado do capitalismo, um mercado que pode estar falando, a gente pode estar falando de agricultura, a gente pode estar falando de pecuária, a gente pode estar falando de madeireiras, a gente pode estar falando de grileiros. Então, são várias forças que estão relacionadas com o capitalismo, ok? Professor, então quer dizer que a maioria dessa destruição está relacionada à exploração para ganhar dinheiro? Eu não vou fechar em 100% não, mas 99% é, ok? E aí temos também a questão da pressão populacional. Professor, as pessoas fazem pressão sobre a Amazônia? É uma pressão que está relacionada à questão da ocupação humana em si, ok? As pessoas precisam morar, as pessoas precisam construir suas casas, as cidades crescem e aí a floresta vai, ao redor da cidade, vai sendo destruída para fazer novos bairros, ok? E esses bairros vão se tornando cada vez mais distantes. Japa, você lembra, há muito tempo atrás, a Nova Porto Velho aqui, né, era ali a Zona Sul, era cheia de floresta, o areal da floresta, né, era tudo floresta mesmo, acabou tudo, né, já é a cidade. É ou não é, Japa? Olha aí, Japa. Olha, a Japa lembrou. A Japa era uma criancinha. Isso, olha aí, a Japa lembra, a Japa agora ficou saudosista. Eu estou vendo uma lágrima nos olhos da Japa. E a gente tem essa sensação de que a gente perde, quem perde somos nós, ok? Mas a gente entende também que existe a questão do desenvolvimento e a questão do progresso. Então, de tudo que eu falei, está nesse termo aqui, ó, pressão populacional, ok? O avanço da infraestrutura. Professor, eu queria saber o que é o avanço da infraestrutura. Essa infraestrutura está relacionada aos serviços públicos que o governo faz para a melhoria e para o progresso de uma região. Professor, dá um exemplo. Construção de estradas, construção de rodovias, construção de hidrelétricas, avanço e crescimento em infraestrutura de cidades, ok? Causam grande impacto nestas áreas de florestas, ok? Então, está aqui, ó, agricultura e pecuária, obras de infraestrutura, rodovias e hidrelétricas, a exploração madeireira. Essa exploração madeireira que acontece muitas vezes de forma ilegal. Se é ilegal, é porque não está dentro da lei. Está, às vezes, entrando essa madeireira, essas pessoas que exploram essa madeira, às vezes adentram terras indígenas, às vezes adentram áreas de reserva permanente, unidades de conservação permanente. E isso, obviamente, vai fazer com que esses lugares, inclusive, possam tornar-se lugares violentos, ok? Com um crime no campo. Aí temos, como eu falei, ó, a grilagem de terras
Grilagem de terra na Amazônia, professor, isso acontece? É. Japa, você sabe por que o nome é grilagem? Sabe ou não? Então eu vou aparecer aqui para os meninos e vou mostrar, vou dar essa informação. A grilagem de terras, grilagem, etimologicamente, vem daquele inseto, grilo. Então as pessoas forjam um documento dizendo que são donas daquela terra, colocam esse papel que é novo, aí eles amassam assim um pouco e deixam dentro de um reservatório com grilos dentro e fecha. Depois de um tempo, aquele papel, os grilos já roeram um pouquinho por ali, já defecaram no papel, aí ele fica como se fosse velho. Por isso que o nome é grilagem, porque as pessoas forjam um documento que nunca existiu. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Gostou, Japa, dessa curiosidade? Interessante, né? Então, isso também tem aqui na Amazônia. Temos também o problema do garimpo. Garimpo esse que também destrói os leitos dos rios, tira a terra ali, faz o assoreamento do rio. E ainda temos também o problema dos assentamentos. Ainda com relação ao garimpo, temos a questão do mercúrio. O mercúrio é jogado no rio de forma indiscriminada. Obviamente, se joga no rio, o peixe fica lá e depois alguém vai pescar o peixe para comer e vai se contaminar. Lembrando que mercúrio é um metal líquido e quando ele entra no corpo, ele não sai do corpo, Japa. Então, inclusive, é um metal pesado, ok? Fica a dica aí para você aprofundar isso com o professor Almeida de Química e a professora Sabrina, beleza? E vamos agora falar da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, pessoal, agora nós não estamos mais na região da Amazônia, no norte do Brasil. A gente está aqui, ó, no Nordeste. A Mata Atlântica está lá no Nordeste também. Professor, lá não é só sertão nordestino, não. Quando a gente falou para vocês que o Nordeste ele não tem só sertão, é porque realmente ele também está ali no litoral. Então, o bioma Mata Atlântica, ele percorre a maioria de toda a costa brasileira, inclusive no Nordeste, ok? Ele adentra o Sudeste. Vou apagar. Agora eu vou só no Sudeste. Olha aqui. Sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Ok? E São Paulo. E, obviamente, no sul do Brasil. Quem está lá no sul do Brasil? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. E ainda adentra o Mato Grosso do Sul, ok? A Mata Atlântica é um bioma composto por um conjunto de florestas e ecossistema que corresponde a 15% do território nacional. Atualmente, a vegetação corresponde a apenas 7% da mata original, com árvores de médio e grande porte, constituindo uma floresta densa e fechada, ok? Este mapa que você está vendo, verde, tem uma parte verde e uma parte verde mais escura que eu vou rabiscar aqui para vocês. Ó. Isso aqui é a Mata Atlântica, tá? Esta é a Mata Atlântica, beleza? O que eu quero que vocês percebam é que, na legenda deste mapa, nós temos aqui, ó, século XVI e século XXI, beleza? Agora, a informação que eu quero que vocês entendam. Todo esse verde mais claro, que eu circulei,
corresponde como era esta mata no século XVI, ok? E agora eu vou apagar tudo e vou apenas grifar o que é, o que representa e o que está ainda, o que resta dela, que são esses 7%. Olha só, pinguinhos só, estão vendo aqui, eu estou pingando? Então, olha só o quanto já foi devastada, ok? Beleza? Então, o professor, quer dizer que essa floresta, a Mata Atlântica, ela é mais devastada do que a Amazônia? Perfeito, exatamente. Só resta 7% da mata original, beleza? Professor, de 100%, então 93% já foi para o saco. Exatamente, perfeito. A Japa ficou até com a cara agora de preocupada, porque ela não lembrava dessa informação, né, Japa? Então, é uma devastação muito intensa. Professor, o senhor pode dar exemplos por que a Mata Atlântica foi tão devastada? Sim, meus queridos. Sim, a gente pode fazer algumas abordagens geográficas relacionadas a isso. Dá um exemplo então, professor. Vou apagar tudo aqui e vou explicar para vocês. Olha aqui o Nordeste brasileiro. Onde foi que Pedro Álvares Cabral chegou? Foi no Nordeste brasileiro. E lá começou o quê? A extração do pau-brasil. Foi na Mata Atlântica, ok? Ah, professor, então quer dizer que começou na Mata Atlântica a devastação há 500 anos atrás? Perfeito, exatamente isso. Dá um outro exemplo, professor. As cidades cresceram. Antes de falar das cidades, não teve também o tempo da cana-de-açúcar? Tinha que devastar para plantar cana-de-açúcar, ok? Dá outro exemplo, professor. Vou apagar de novo para dar esse exemplo. Maior concentração populacional do Brasil, ok? Então, as pessoas estão concentradas no sul e sudeste e no litoral. Então, aqui tem a maior concentração populacional do Brasil. Lembra do texto anterior que eu coloquei aqui, ó? Vou apagar tudo e vou só rabiscar ela, ó. Pressão populacional e o avanço da infraestrutura, ok? Que, obviamente, vai impactar este bioma. Então, galera, como eu falei, ó, desde 1500 vem sofrendo com o desmatamento, com as queimadas, com a degradação. Nós tivemos lá os ciclos econômicos do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro, do café. Para plantar café, precisa também tirar a floresta, ok? Queima de árvores para servir de lenha, a agropecuária, que os meus queridos alunos conhecem muito bem. Especulação imobiliária, ou seja, imóveis ali sendo criados condomínios residenciais, tem que tirar a floresta, ok? E também a questão do turismo predatório. Agora vamos falar do Pantanal. Ele abrange quase 2% do território brasileiro e tem uma área de cerca de 250 mil quilômetros quadrados. É conhecido por ser a maior área inundável do planeta Terra e ocupa parte dos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, além dos territórios da nossa vizinha Bolívia e do Paraguai. Daí, esta é a área que é chamada de Pantanal, ok? Então, ela abrange estado do Mato Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai. E quais são os impactos ambientais lá
no Pantanal. A pecuária não sustentável, a monocultura da cana-de-açúcar e de soja, a contaminação dos solos e dos recursos hídricos, os projetos de infraestrutura, novamente aparecendo, ó, hidrelétricas, e temos um problema, Japa, que está cada vez sendo mais preocupante também no Pantanal, que são as queimadas e o desmatamento, ok? Não é só na Amazônia que está cheio, a atmosfera está cheia de fumaça. Lá também está, ok? Assoreamento dos rios, a caça e a pesca ilegal e também o turismo predatório. Vamos para um outro bioma chamado mangues. É uma vegetação lá das áreas costeiras que compreende uma faixa de transição entre os aspectos terrestres e marinhos. Então, olha só, estão vendo as raízes aéreas? Então, ali você está num lugar onde tem água salgada, ok? Às vezes é um encontro o desaguar de um rio também, ok? E olha onde ocorre os mangues. É toda a costa brasileira, ok? E quais são os impactos ambientais dos manguezais? Desmatamento para fins comerciais e residenciais. Tiram eles para fazer aterramentos. Lá tem despejo de esgoto urbano, descarte de resíduos sólidos, o lixo, né? E o descarte de também resíduos industriais. Então, olha só, os mangues também estão sofrendo ali. Tem gente que está comendo caranguejo contaminado já. Pá. Você sabia disso? Já tinha parado para pensar nisso? Né? Então, os mangues, obviamente, se está contaminado, vai contaminar a biota, vai contaminar a fauna. E, obviamente, que todo mundo lembra que as pessoas comem muitos alimentos que vêm dali, como o caranguejo que eu acabei de falar. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul. Professor, o senhor falou que agora a Mata Atlântica foi o primeiro. É, o primeiro mais devastado, ok? O primeiro maior é a Amazônia. O segundo maior bioma da América do Sul é o Cerrado, ok? Ocupa uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 22% do território brasileiro, ok? Olha só essa área, vem até para o Rondônia, tá? Esse bioma, tá bom? Então, é uma faixa que está na região central do Brasil, que vai do Nordeste, vai para o Sudeste, Centro-Oeste e, inclusive, Norte do Brasil, ok? Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o ecossistema que mais sofreu alterações com a ocupação humana. E o que faz perder essa floresta, esse bioma? A expansão agropastoril, os garimpos, a contaminação dos rios com mercúrio e o assoreamento dos rios, a expansão da agropecuária, a monocultura intensiva de grãos, como a soja, e a pecuária extensiva, principalmente de bovinos. Ok? Agora vamos falar um pouco sobre o processo de desertificação no Brasil. E ainda tem o seguinte, a desertificação está relacionada muito ali à questão da região do Nordeste. E essa desertificação resulta da combinação entre o uso inapropriado do solo e os baixos índices de precipitação. Professor, o que é precipitação? Chuva, ok? Nesse caso específico, chuva. É escasso a chuva no sertão nordestino.
Então, nós temos aí a diferença entre desertificação e arenização. A desertificação, ela ocorre em regiões de clima árido, semiárido e subúmido, onde os índices de chuva, né, precipitação, são muito baixos, geralmente inferiores a 1.400 milímetros anuais. Já a arenização é típica de regiões com clima mais úmidos e que costuma apresentar um regime de chuvas que supera os 1.400 milímetros anuais. Quais são as principais causas de desertificação no Brasil? Desmatamento nas áreas já suscetíveis à desertificação, além da exploração dos nutrientes do solo de maneira não sustentável. Esse problema se agrava quando a população não tem infraestrutura adequada e econômica, ok? Além da falta de investimento. Geralmente, esse investimento, a gente fala de investimento dos serviços públicos, ok? Por parte, aqui, eu acabei de colocar parte do Estado, que poderiam evitar o problema, como a criação de reservas, auxílio para a agricultura familiar e o incentivo a técnicas agrícolas que conservem a estrutura superficial do relevo, ok? Professor, então, quer dizer que tem áreas do Brasil que estão susceptíveis a ser desertos? Sim. O semiárido nordestino, ok? Principalmente. Aí a gente tem um conjunto de normas técnicas e métodos e análises que possibilitam certificar as organizações que fabricam determinado produto. Para quê? Para saber se ele está fazendo uma gestão ambiental interessante, se está tendo, aquela empresa está tendo um desenvolvimento sustentável, está utilizando os recursos de forma correta, ok? Então, as empresas que têm selos certificadores são empresas que estão de acordo com as regras ambientais do Brasil, ok? E do mundo, né? Se utiliza o quê? Utiliza o processo gerencial e técnico em sua produção, distribuição e descarte. Não proporciona, ou pelo menos reduz o mínimo de danos ambientais. Está de acordo com a legislação ambiental. Fez tudo isso? Tá, um carimbão que está certificado que essa empresa está dentro dos padrões ambientais. Beleza? E aí, tem um rótulo chamado selo verde. É a certificação de produtos adequados ao uso, que apresentam menor impacto ambiental em relação a outros produtos comparáveis disponíveis no mercado, ok? Um desses selos que as pessoas levam carimbo aí na sua empresa vem da ISO. ISO quer dizer International Organization for Standardization, que significa Organização Internacional de Normatização. O seu objetivo é promover o desenvolvimento de normas, testes e certificação com o intuito de encorajar o comércio de bens e serviços a terem esses selos verdes que dá um up, dá uma moral para a sua empresa. Afinal de contas, está muito em voga a questão de falar da preservação do meio ambiente, ok? E a ISO 14000, ela é um conjunto de normas que definem parâmetros e diretrizes para a gestão ambiental para empresas privadas ou públicas. Elas foram criadas para guiar as empresas quanto à diminuição dos impactos ambientais por elas provocadas. Além do padrão ISO de qualidade dos produtos, as empresas com selo de qualidade ambiental, né, como o selo verde, que foi criado para combater o mercado clandestino no comércio madeireiro. Então, empresas que têm esse selo, elas são bem vistas e bem quistas, né, porque
São selos que estão dizendo assim, olha, esta empresa está com esse selo verde, esse carimbo, vamos lá, meu diretor? Então, ela vem com esse carimbo e esse carimbo determina e diz, olha, esta empresa fez um manejo adequado, não causou tanto impacto ambiental, fez o replantio de árvores, então está adequada, está ganhando esse carimbo, pode comprar, porque ele não está devastando a floresta de uma forma irresponsável, digamos assim. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, então, seria muito interessante se todas as madeireiras, as empresas que trabalham com madeira, que beneficiam a madeira, tivessem esse selo. Exatamente, meu querido. Exatamente. Inclusive, é uma tendência, inclusive, a ter benefícios junto ao governo, ok? Essas empresas que têm o selo verde. Então, aí a gente está dando aqui alguns exemplos, né, de selo verde. Então, as empresas que têm, elas estão de acordo com o desenvolvimento sustentável, ok? Compromisso com a sociedade, com o ambiente, compromisso com a floresta, ok? Principais certificados do mercado brasileiro, olha só, o Orgânico Brasil, a marca do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade Orgânica. É o selo público oficial para identificar e controlar a produção nacional de orgânicos. Olha só, então, Japa, quando você vai lá no mercado e compra a sua alface, se tiver esse selo, você sabe que ele é totalmente orgânico e não tem agrotóxico, ok? Então, é um selo muito importante para quem quer consumir produtos naturais, produtos orgânicos. Outro selo importante, certificador no Brasil, acredito que esse aqui é um dos mais importantes, é o Inmetro. Ele identifica produtos submetidos aos testes e à certificação do Instituto Brasileiro de Metrologia, referenciando-os direta ou indiretamente aos padrões internacionais. Muito importante também o Inmetro. Outra certificadora brasileira é a ABNT, que mantém programas de rotulagens ambientais visando ajudar o consumidor a escolher produtos menos prejudiciais à natureza, ok? O FSC, que é uma outra certificadora, é o selo de Forest Stewardship Council, que no país é chamado de simplesmente FSC Brasil, ok? Ele está relacionado ao manejo florestal e indica que a madeira utilizada resulta da produção ecologicamente correta, ok? E a última aqui é a Procel, é o selo de economia de energia que existe desde 1993. Indica os produtos que apresentam melhores níveis de eficiência energética dentro de cada categoria, proporcionando economia na conta de luz. É aquelas faixas coloridas que tem nos equipamentos eletroeletrônicos, Japa. Não é isso? Os mais vermelhos são que consomem mais energia. O amarelinho ali está mais ou menos, e o ideal são aqueles verdinhos, que são os que consomem de uma forma mais adequada. Galera, olha só, tivemos aí muitas informações, olha só. Então, seria interessante que todas as empresas, inclusive as multinacionais que aqui estão, pudessem se atentar e procurar certificação ambiental, que a gente melhoraria muito a questão ambiental no nosso país. Beleza? Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau!